Amigos, boa noite, amigos queridos do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade. Sejam todos bem-vindos à nossa live e nós queremos agradecer imensamente o convite na pessoa do presidente da casa, nosso querido Luiz Carlos. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos então iniciar com uma oração intitulada Oração Nossa por Emmanuel. Então vamos lá, meus amigos, juntos em oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados. Senhor, ensina-nos a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia e escutar sem corromper os assuntos. Ensina-nos, Senhor, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que não façamos a ninguém aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos a reconhecer que a nossa felicidade como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, queridos amigos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós vamos então, nesta noite, fazer algumas reflexões sobre a virtude da justiça, que faz parte do Sermão do Monte, sendo a quarta bem-aventurança dita por Jesus e que está em Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. E para a nossa pesquisa de hoje, nós utilizamos as obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a obra Para uma Vida Saudável, do escritor Donizete Pinheiro, Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo, a obra Luz Acima, de Humberto de Campos, e algumas lições do benfeitor espiritual Emmanuel, pelo Chico. Então, meus amigos, a primeira revelação com Moisés, enviado de Deus, tem como missão fortalecer as bases da justiça pelo Decálogo, já que naquela época viviam-se tempos de muita injustiça, vingança e crueldade. A justiça, meus amigos, passa por várias fases. Nós temos um período longo, difícil, cruel, nos primórdios, onde, quando cometido um crime, a reação da vítima ou do grupo social, da tribo, era desproporcional à ofensa. Imperavam o revide ao ofensor, à família, ao grupo todo. Isso era adotado pelos povos primitivos e era uma realidade sociológica que se estendeu por muitos tempos. A pena do talião, que vem da Babilônia, por exemplo, não era exatamente uma pena, mas um instrumento moderador da pena, olho por olho, dente por dente, um avanço que significou
aplicar ao ofensor o mesmo mal que ele causou ao ofendido, na mesma proporção. Porque não era assim. Era algo absurdo. Roubou um cavalo, a vítima tem direito a um cavalo. Não é para pegar todos os cavalos, matar o ofensor, a família e botar fogo na propriedade. Era muito complicado. No entanto, meus amigos, nós ainda hoje ouvimos opiniões de muitas pessoas que dizem assim: vamos pensar em um assassinato que aconteceu. Muitos dizem: a morte é pouco para esse assassino. Ele precisa ser castigado, linchado, precisa sofrer. É o revide em desproporção. São os adeptos do bandido bom, é o bandido morto. Uma fase ainda bastante inicial do senso de justiça. E nós tivemos muitos avanços também no Código de Hammurabi. Então, se alguém bate em uma mulher grávida e ela aborta e morre, está lá no código, haverá de se matar o filho do ofensor. E não bater e matar a mulher do ofensor, todos os filhos, a família e assim por diante, na desproporção da lesão. E posteriormente nós vamos ter o Código de Manu, indiano, e as leis mosaicas com muitos pontos em comuns com relação a esses códigos. Então nós vamos ter mais para frente melhores composições no Pentateuco hebraico, no Código de Manu na Índia e assim por diante. Essas questões de justiça e direitos vão evoluindo, até que com a segunda revelação, com Jesus, nós temos um grande impacto, um grande avanço com relação à justiça. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. A justiça é alimento espiritual e guarda relação com um ensinamento impactante trazido por Jesus: o amor aos inimigos e o perdão das ofensas. E o Espiritismo, terceira revelação, nos traz ou nos faz compreender todo esse contexto anterior. É o Consolador prometido por Jesus, que disse que resgataria os ensinamentos do Mestre e faria entender novas coisas. Então, meus amigos, a justiça é uma virtude que dá a cada um o que lhe pertence. Tem a ver com direitos, e essa virtude deveria alicerçar todas as relações e toda a estrutura social. É ela que deve pautar os nossos pensamentos e mínimas atitudes, porque mantém a paz, a harmonia, proporcionando ordem e progresso. Se não há justiça, há revolta, há conflitos e sofrimento. No entanto, embora Kardec e os espíritos superiores nos ensinem que a justiça é uma lei natural, e nós estudamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, é a última lei apresentada por Kardec, lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as outras 9 leis. Ela passa pelas nossas imperfeições e pelo aspecto evolutivo dos indivíduos e da humanidade. Portanto, os espíritos superiores vão nos dizer, lá na questão 873 do Livro dos Espíritos, que o sentimento de justiça é natural. Deus colocou no coração do homem e desenvolve-se pelo progresso moral. Então, o senso de justiça faz parte da configuração humana feita por Deus e vai se ampliando cada vez mais ao longo das reencarnações, conforme a aquisição de conhecimento, desenvolvimento da inteligência e da consciência. Então, a espiritualidade vai nos explicar que os homens entendem de maneiras
muito diferentes, o mesmo fato considerado justo para um é injusto para o outro. Então depende da leitura que o indivíduo faz da vida. Porque em geral nós misturamos os nossos conteúdos íntimos, as paixões ao julgamento, alterando o sentimento de justiça, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais. E isso faz com que as coisas sejam vistas sob um falso ponto de vista, um outro prisma. Infelizmente, meus amigos, nós somos injustos em muitos pontos. E nesse momento evolutivo, ainda muito dominados pelo egoísmo. Portanto, a justiça humana é imperfeita. Os indivíduos avaliam de modos diferentes o mesmo fato e eu vou interpretar uma situação de acordo com o meu campo íntimo, com os meus recursos, a minha inteligência e os meus sentimentos. Sendo assim, nós somos espíritos em diferentes graus de amadurecimento e a nossa capacidade de análise e senso de justiça também são diferentes. Mas qual é a definição de justiça dada pelos espíritos da equipe de Jesus em O Livro dos Espíritos? Então eles vão nos dizer que justiça significa respeito aos direitos de cada um. Mas as leis humanas são imperfeitas e só regulam algumas relações sociais. Então o que realmente importa, meus amigos, é o tribunal da consciência na vida particular. Porque nós podemos estar em um país, por exemplo, onde o aborto é legalizado. Mas nós espíritas sabemos que perante a lei de Deus é crime. Então importa a nossa consciência perante o fato. E embora o senso de justiça seja inerente à alma, ele deve ser estimulado pela educação e exemplo, sob responsabilidade dos educadores, dos pais, dos responsáveis. Então, o desenvolvimento dessa virtude, como todas as outras, faz parte do processo de educação do espírito dos nossos filhos e devemos estar atentos. E aí, meus amigos, nós precisamos ter muito cuidado para não confundir as coisas, porque justiça com as próprias mãos é vingança. E muitos pais ensinam os filhos a revidar. Então, o amiguinho que bateu lá na escola, o pai ou a mãe vão lá e falam assim, vai lá e bate também. Ele te mordeu, vai lá e morde também. Estimulando a resolver as coisas com agressividade, vingança. Além disso, sempre temos que lembrar que a criança aprende pelo exemplo. E os pais, se são vingadores, se são ofensivos no dia a dia, são exemplos para a criança que está absorvendo tudo isso, ela está registrando. E para nós adultos, embora nós possamos sim reclamar os nossos direitos, claro, no poder judiciário, as leis estão aí para organizar a sociedade, por óbvio. Mesmo que sejamos lesados, podemos, claro, acionar nossos direitos de ressarcimento, mas a nossa atitude interior deve ser a do perdão pessoal, da compreensão com o erro do outro, com aquele que nos prejudicou, achamos que nos lesou, buscando o equilíbrio íntimo. Mas normalmente não é assim, porque sempre é muito difícil. Não é assim quando nós somos prejudicados. A gente quer, sim, no fundo, vingança. Nós queremos que o outro sofra como nós sofremos. E aí a gente diz assim, ele vai ver só. A justiça tarda, mas não falha. Aqui se faz, aqui se paga. Nós sofremos com ódio e ressentimento, que são sentimentos inferiores, contrários ao bem. E cultivar isso faz mal para nós
e não para o outro que nos lesou. A raiva ou o ódio é um copo de veneno que nós bebemos querendo que o outro morra, segundo Shakespeare. Então, muito importante nós trabalharmos essas questões internas, no esforço da superação, superar essa ferida interna da mágoa e do ressentimento. Lembrando que a justiça divina, essa sim, é perfeita, porque Deus tem perfeições infinitas e, portanto, suas leis são perfeitas. E nesse sentido, meus amigos, não existem vítimas dentro da dinâmica de funcionamento da lei de Deus. Porque a lei de Deus usa, entre aspas, o contexto da injustiça humana para fazer justiça. Porque nós somos espíritos milenares, com muitas vivências anteriores, onde, por certo, nós já fomos agressores e algozes, e agora nós estamos na condição de vítimas por consequências das nossas ações. A injustiça humana só vai deixar de existir quando a humanidade estiver mais evangelizada e colocar em prática a máxima da justiça, que é o amor e a caridade. Justiça, amor e caridade andam juntas. Fazer ao outro o que gostaríamos de fazer que fosse feito para nós. Então, nos colocarmos no lugar do outro. E isso passa pela justiça em nós mesmos. Emmanuel vai nos dizer, na lição com esse nome, Justiça em Nós Mesmos, do livro Semeador em Tempos Novos, dizendo que nós reclamamos demais. Reclamamos que somos injustiçados em várias situações, que somos perseguidos, somos desditosos, sem levar em conta a nossa parcela de responsabilidade no caminho dos outros, nossas condutas com o outro. Muitas vezes nós somos os autores daquela desconsideração que agora nos visita. Então nós reclamamos o trabalho do próximo sem dar a mínima parte de trabalho que devemos. Nos sentimos injustiçados, diz Emmanuel, ofendidos, mas muitas vezes nós ajudamos a provocar aquela ofensa com alguma atitude anterior que até passou despercebida por nós. Então faz parte do processo de justiça, de desenvolvimento da virtude, examinarmos a nós mesmos, ouvindo a própria consciência, para nós não entrarmos naquela frase de sempre, que é assim: se fosse comigo eu não teria feito isso. Se fosse comigo eu não faria assim. Eu jamais faria uma barbaridade desses que aquele fez comigo. Mas será que nós estamos corrigindo os nossos atos? Porque todos nós somos falhos, somos pessoas comuns, a gente erra, nós ofendemos o outro, magoamos. Então, meus amigos, Kardec e os espíritos da codificação nos orientam que esse senso de justiça deve ser cultivado em todos os momentos, pelos pais que educam os filhos até os governantes de uma nação, praticando a justiça e a misericórdia, que consiste no perdão das ofensas e que não é fácil, por conta do nosso orgulho. E quanto maior o orgulho ferido, menor a capacidade de perdoar. Mas nós devemos nos esforçar para construir o perdão dentro de nós. E a doutrina espírita nos ajuda, pela compreensão dos graus e níveis de evolução de cada um, entendendo os aspectos espirituais envolvidos que fazem parte do nosso aprendizado. Então, meus amigos, amor e caridade são complementos da lei de justiça. E a caridade, tal qual entendia Jesus, é o famoso BIP, que é o tripé que deveria regular todas as relações humanas: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas.
mas até como bandido que está na cadeia, aquele malfeitor? Sim, ele está se reajustando com a lei. E se é culpado e não foi enquadrado nas leis humanas, está impune, não podemos nos esquecer que a lei divina, a justiça divina é inexorável, meus amigos. Ela vai agir no tempo certo. Mas isso não cabe a nós. É com o infrator e Deus. Portanto, nós vamos ter na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, Kardec faz um belíssimo tratado jurídico-filosófico que vai descrever o processo, as partes, as penas e os gozos. E ele discute com profundidade valores ético-espíritas, as consequências das nossas escolhas e atos, toda a dinâmica da lei de Deus nesse conjunto de coisas e como é justa a lei de Deus. Kardec nos explica nessa obra que cada falta cometida tem que ser reajustada, consertada, através de um mecanismo divino natural de arrependimento, expiação e reparação de cada falta, através do amor, do bem. Qualquer infração à lei de Deus irá desencadear esse mecanismo, meus amigos, que começa com o arrependimento. Porque quando a consciência desperta, ela grita e dói. O arrependimento começa quando eu me coloco no lugar do outro e compreendo a dor que ele sentiu. E isso vai acontecer em algum momento da nossa jornada. No entanto, é muito importante nós lembrarmos que a lei de causa e efeito guarda relação com a misericórdia de Deus. Porque senão, meus amigos, não daria. Nós não conseguiríamos nem reencarnar de tantos débitos que temos do passado. E o trabalho no bem faz a diferença. Chico Xavier dizia que quando nós temos uma dívida na retaguarda, mas continuamos trabalhando a serviço do próximo, sendo úteis, a misericórdia divina manda adiar a execução da sentença de resgate, até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício. Pedro disse isso. O amor cobre a multidão de pecados. Nós vamos suprindo, ou, entre aspas, pagando os boletos que chegam, que por conta da misericórdia e do nosso esforço no bem, esse boleto pode vir parcelado e não tudo de uma vez. Então, meus amigos, na obra Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo, ela vai comentar: bem-aventurados os que têm sede de justiça, significa ser justiçado pela consciência, corrigido pelo amor e preparado pela libertação. Serão saciados, pois a justiça de Deus age pela reencarnação e misericórdia, renascendo todos para resgatar, recomeçando para acertar, repetindo as experiências para aprender, ou seja, perdão e reajuste entre as partes nesse mecanismo divino descrito por Kardec: arrependimento, expiação e reparação. E a misericórdia de Deus sempre agindo a nosso favor. E o homem mais justo, Jesus, mas que foi condenado injustamente por Pilatos, que não viu nada errado nas suas condutas. E Emmanuel vai relatar tudo isso na obra Há 2000 anos. E ele diz lá na obra que Pilatos falou que Jesus é um homem justo, era um homem justo, inocente. Embora Pilatos não quisesse a sua condenação, e ele fez várias coisas, fez várias tentativas para não condenar Jesus, mas acabou
cedendo à pressão do povo. Então, os mesmos que receberam Jesus dias antes, festejando a sua chegada em Jerusalém, foram os mesmos que o condenaram alguns dias depois, instigados pelos chefes dos sacerdotes. Então, detalhe importante: no caso de Jesus, espírito puro, essa injustiça cometida com ele nada tem a ver com débitos do passado, porque Jesus já era um espírito puro, não tinha nada a resgatar. Ele é o governador espiritual do planeta Terra, veio por amor à humanidade para nos ajudar e deixar os seus ensinamentos e o seu legado de amor. Mas nós ainda, meus amigos, dentro de nós, temos mais de Moisés do que de Jesus. E nesse sentido, nós temos uma historinha muito interessante na obra Luz Acima, de Irmão X, Humberto de Campos. Ele vai nos contar lá na lição 42, intitulada Até Moisés. Então ele conta que quando um homem chamado Euclides Brandão desencarnou, aguardava o imediato ingresso ao paraíso. E ele viveu na terra, de Bíblia na mão, consultando sempre diversos textos, dizendo que seguia os mandamentos. No entanto, ele se surpreendeu, porque ele era tratado no plano espiritual sem considerações especiais. Chamado a esclarecimentos, então ele vai ter um diálogo com o funcionário da justiça divina. Então Euclides Brandão pergunta se não há uma ordem determinando a sua transferência para o céu. E o interpelado responde cordialmente, sempre muito bem humorado, que não foi expedida nenhuma resolução superior nesse sentido. E ele pergunta, mas o amigo era cristão? E Brandão explica, já mordido no amor próprio: eu aceitei Jesus integralmente. E aí o funcionário diz, mas aceitou e o seguiu? E ele diz, perfeitamente. Lia o testamento dia e noite. E o funcionário da Justiça Divina pergunta, mas você lia e praticava? E o Euclides Brandão diz, com a máxima exatidão. E aí o funcionário perguntou, mas você se aproveitava do Evangelho para se renovar em Cristo, revelando-se melhor no aprendizado da sabedoria e da virtude? A essa altura, Brandão já estava passado, totalmente melindrado, com as interrogativas, e ele responde que sim. E o fiscal das esferas superiores, para entender o que estava acontecendo, pede para ele fazer uma lista com seus dados autobiográficos, ou seja, como que ele era, né, de uma maneira sucinta. Então Euclides Brandão começa assim, já demonstrando o gosto de se exprimir em primeira pessoa. Eu fui um homem justo na terra, tive o cuidado de preservar essa característica forte da minha personalidade. Se recebia bondade e respeito, eu devolvia na mesma moeda. Aqueles que me agradavam, eu sempre ajudava com a minha influência. Aqueles que tinham minha simpatia sempre foram beneficiados por mim. No entanto, a todos que me fizeram mal, eu retribuí conforme me fizeram. E também não ajudei malfeitores. Quando molestado pelos maus, eu sempre os corrigia. E se eles me incomodavam, eu duramente punia com aspereza. Não me calava ante qualquer desafio, não. Pisado pelos outros, eu dava o troco. Aí disse Brandão, olha, não suponha você que eu exercia a justiça com facilidade, porque para um homem da minha estirpe, que procura ser sempre equilibrado e cristão, a experiência terrestre é muito ingrata. E aí concluiu dizendo que
As suas reclamações eram oportunas, porque se o paraíso não estivesse aberto para ele, que andou com a Bíblia em mãos, para quem estaria? E o funcionário celeste, sempre muito bem-humorado, esclareceu que o plano superior não vai fechar a passagem. No entanto, Brandão, a sua justiça não conheceu a misericórdia. E Brandão disse: mas eu nunca assumi compromisso sem consultar os textos sagrados. E o funcionário disse: sim, você chegou até Moisés, mas voltará naturalmente pela reencarnação, a fim de prosseguir o seu aprendizado agora com Jesus Cristo. Você está muito atrasado, Brandão, mais de 2000 anos de atraso. Então, meus amigos, e nós? Como será que nós estamos em termos de justiça? Chegamos até onde? Será que nós não somos como Euclides Brandão? Sendo assim, que nós possamos avançar cada vez mais até Jesus, nosso Mestre, no esforço da justiça, da misericórdia e da paz interior. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui finalizando a nossa fala. Queremos agradecer a presença de todos. Temos aqui os cumprimentos do Luiz, Vandria, Laura. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Luiz, querido, presidente do CFEAC. Então, nós queremos agradecer mais uma vez, mandando um beijo a todos. Muito obrigada sempre pelo carinho de vocês e nós vamos então encerrar agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga por todas as possibilidades que a vida nos apresenta para nos tornarmos melhores, mais justos e mais amorosos. Eu desejo que todos tenham uma ótima semana de muita paz e um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite.